Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá pessoal, você que sempre acompanha a nossa boa programação da TV Galega, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando mais um programa Empresas e Negócios. Programa Empresas e Negócios, o objetivo dele é sempre trazer um empresário, né, para contar a sua história e a história da sua empresa. E para nossa honra, a nossa satisfação, hoje está aqui o proprietário do grupo Rosa Blue, é isso? Rosa Blue, o Júlio César Policarpo. Júlio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo é uma bem. honra, né? Tudo bem, Nico? Quanto tempo já de jornada junto, né? É Obrigado verdade. pelo convite aí, né? Abrir as portas da TV Galega aí pra gente poder dar um feedback da nossa jornada, do nosso trabalho, né? Muitos anos de luta, né, Nico? É Já me verdade. conhece desde 2005, 2006, na época do Alto Giro, né? Do Alto Giro. Já quebramos alguma pedra juntos, né, Já, Júlio? verdade. Não, muita mesmo. Ô, Júlio, mas vamos falar um pouquinho. Quem é Júlio César Policarpo? Nico, sou uma pessoa batalhadora. Minha trajetória iniciou há muito tempo, né? Sou natural de Blumenau, tenho hoje atualmente 45 anos, já sou avô, pai de 2 filhos maravilhosos, né? Que estão no mesmo caminho aí que eu, também empreendendo, fazendo a coisa acontecer. Então sou uma pessoa muito realizada no sentido família, no sentido de batalha, né? Saí de Blumenau em 2008, né? E fui para o Alto Vale, né? Então, mas sempre com vínculo aqui na cidade. Hoje a gente tem um escritório aqui na Rua 15, né? Mas eu me resumo hoje como uma pessoa batalhadora, uma pessoa que arrisca com muita coragem, né, Nico? Porque não adianta só querer trabalhar, né? Ter vontade e sonhar e não fazer a coisa acontecer, né? Então me resumo hoje como um sonhador. Legal. E você entrou na área da construção civil, é isso? Como é que começou a história lá no Alto Vale? Então, a história começou Já aqui em começou Blumenau. aqui, né? Começou aqui em Blumenau. Em 1999, eu comprei um terreno no bairro Fortaleza e fiz aquisição alguns meses depois do terreno ao lado. E no final de 2029 para início de 1999 para o ano 2000, eu iniciei a construção da minha casa. Decidi eu mesmo acompanhar a obra, eu mesmo fazer, fiz o rabisco lá do projeto, o jeito do telhado que eu queria, desenhei, levei para o arquiteto, para o engenheiro, na verdade, o negócio praticamente pronto. Então, ali eu vi que realmente eu tinha muita vontade da construção civil. Até então, que eu acompanhei a construção da minha casa, eu comprei todos os materiais sem ajuda de arquiteto e o resultado final, eu terminei essa obra 100% no final de 2001, mas no ano de 2000 eu concluí a parte da casa e fui morar. Depois, posteriormente, fiz piscina, etc, né? Então eu vi que eu tinha um grande talento para negociações, né? Porque na época eu já era vendedor, né? Trabalhava, na época era funcionário da Brightcop e eu era vendedor lá, então eu descobri que eu tinha uma boa habilidade também de compras, não só de vendas, né? Então eu fui comprando cada material, fui negociando, daí eu queria colocar a telha vitrificada na minha casa, daí a telha a comum, ela era mais barata, daí eu fui negociando e a gente foi. Então o que aconteceu? O resultado final da casa foi extraordinário, com custo-benefício muito bom. Fiz na época uma construção de 311 metros quadrados, né? Com custo construtivo muito baixo, porque eu contratei o pedreiro, contratei o servente, contratei o pintor e fui negociando. E dali nunca mais parei de construir. Continuei construindo, né? E depois, daí em 2005, eu saí da Brightcop e abrimos a Policarpo Automóveis, que durou 3 anos, na época lá do governo, que teve aquela redução de IPI, teve vários problemas, muitas lojas de carro acabaram fechando com a redução do IPI do carro zero. Então o nosso estoque, nós tínhamos na época como se fosse, vamos dar um exemplo, 20 milhões hoje, o nosso estoque caiu para 12. Nós perdemos muito dinheiro. Um carro zero, que na época era 25 mil, o meu usado eu tinha pago 25, entendeu? A redução foi muito. Então, na época, muitos lojistas permaneceram, né? A gente ali foi muito prejudicado, né? E eu não aceitava perder. Então, como eu já estava na construção, já tinha construído em Ituporanga, já tinha começado um prédio no lado dessa minha casa, nesse outro terreno, já estava fazendo o residencial Rosa Blue 2, então eu decidi mudar totalmente de ramo, que algumas pessoas
acham que quando a pessoa desiste de uma jornada ou muda o ramo, ela fracassou ou ela faliu. Não. A gente entendeu, Nico, que naquele momento era melhor a gente vender a sede própria que nós tínhamos e mudar todas as energias para realmente o que estava dando. Porque na época, em 2008, se vocês aqui de Blumenau lembrar, ali 2007, 2008, o ramo da construção civil deu um boom muito gigante. Nossa, era muito fácil vender imóveis, estava muito bom para construir, o aluguel em alta, tudo em alta, e o ramo, quem tinha lojas de carro com benefício da época do que o governo deu para a redução de IPI, inclusive eu me recordo até hoje que os bancos, Nico, para carro usado, eles financiavam até no máximo em 48 meses. E naquela época, na época era a BV Financeira, tinha o Banco ABN, né? Então na época eles faziam para carro zero até 84 meses. Então naquela época prejudicou muito quem tinha loja de carro usado. Então a gente foi super inteligente e mudamos totalmente de ramo. Tive coragem também de bater no peito e dizer não é mais isso que eu quero, né? Porque também, não sei se você se recorda, Nico, mas a gente começou a abrir a loja de sábado, começamos a abrir domingo. O Isidoro também na época abria lá na 470, que era próximo da nossa loja. Então a gente daqui a pouco, o que aconteceu? Eu tinha imóvel já em Balneário Camboriú, só que eu não conseguia aproveitar do que eu tinha. Por quê? Porque eu era o meu principal funcionário. Essa também é uma dificuldade, né? Que hoje no setor que eu consigo delegar muito bem, mas na época não tinha como, porque eu era o cara que dava o valor, eu era o cara que decidia a negociação final, então consumia muito de mim. Então eu trabalhava de segunda a domingo e às vezes eu saía da minha loja, que eu fechava domingo ao meio-dia, e ia para o litoral para voltar domingo à noite ou segunda-feira de madrugada para abrir a loja, para começar toda a rotina de novo, né? Então essa questão da mudança para a construção civil foi um marco, né? Na época para nós. Nós fundamos a Rosa Blue. A minha experiência construtiva ela já vem de 25 anos, desde a época que eu fiz a minha casa. Porém a Rosa Blue, né, o que hoje é o Grupo Rosa Blue, que é um aglomerado de várias empresas, ela iniciou a sua jornada em 2008 para 2009, que nós constituímos, na época até a gente era Stuttgart Construtora, Incorporadora, e daí depois a gente alterou e fizemos a Rosa Blue, né, a Rosa Blue, que hoje é o Grupo Rosa Blue. Legal. Curiosidade, né? Curiosidade. Lógico que quando tu falou em mudanças na economia, os financiamentos, que a própria Ford, se eu não me engano, começou com esse negócio parcela de 84 vezes. Sim. Isso, na verdade, foi uma ilusão muito grande, porque às vezes a pessoa pagava metade do carro e aí tinha mais a metade para pagar e o carro não valia mais nada. Mas enfim, vamos para frente aí que o nosso tempo cobra, né? Certo. Eu quero saber o porquê Rosa Blue, esse nome, que me chamou a atenção. Então, na época a gente pensou, né, por exemplo, rosa, azul, e para colocar o nome, a gente chegou numa conclusão que seria legal Rosa Blue. Fizemos a consulta, na época se já existia algum nome, né, com essa para construtora, e na época não tinha, né, onde que nós fizemos todo o registro da marca, etc. E o Rosa Blue ficou porque era o rosa, qual que era a nossa ideia? O masculino e o feminino, né? Que sempre a gente sabe que hoje rosa é menina, azul é menino. Tem gente que discorda disso, mas eu continuo, sou das épocas das antigas, né? Então a gente colocou o Rosa Blue, que é o rosa, né? Que é o nosso rosa brasileiro, na língua portuguesa, né? E colocamos o Blue, que é o azul em inglês, para compor o nome. Legal. Então tá aí, né? Você que está nos assistindo aqui pela TV Galega, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Eu quero registrar a nossa grande audiência, que é de 180, 220 mil pessoas que nos acompanham aqui. E o programa Empresas e Negócios, hoje tem a honra, né, de receber Júlio César Policarpo, empresário bem-sucedido, contando da sua história e falando das mudanças que também aconteceram na vida dele e por que não mudar, às vezes tomar atitude e decisão, Júlio. Ô Júlio, essa mudança aí para Rosa Blue, e com certeza o sucesso começou lá em Presidente Getúlio ou em Ituporanga? Não, em Presidente Getúlio. Em Ituporanga a gente já tinha feito uma construção, onde meu pai tocou um comércio há alguns anos, né? Acho que foram 8, 9 anos, depois acabamos comercializando lá. Em 2008 para 2009, quando eu fechei a loja de carro, a gente até ficou um tempo ainda, porque tinha muito carro, ainda tinha uns 100 e poucos carros para a gente se desfazer, e fomos negociando em terrenos, etc. E a gente acabou indo para morar em Presidente Getúlio,
porque a gente tinha família lá, né, nessa cidade, né? Então primeiramente eu comprei um sítio que foi em 2008. E daí a gente na época, o meu sogro e minha sogra também tinham um terreno lá, né? Então a gente acabou indo para se aposentar com 28, 29 anos. Eu não queria mais ficar, eu ia construir assim. A minha primeira obra em Presidente Getúlio foi Residencial Solares com 4 apartamentos. Para você ter uma ideia, eu fiz esse prédio, a gente fez ele, levou quase 8 meses, de 4 apartamentos, com uma equipe muito boa que a gente contratou de lá. E quando estava pronto, eu coloquei um portão de vidro e fiz um muro de vidro, que era uma novidade lá para a cidade, né? Mas aqui em Blumenau já tinha construções fazendo isso, né? Então, o que aconteceu, Nico? O prédio ficou tão bonito que era um prédio para locação e as imobiliárias me procuraram, até uma pessoa da própria rua acabou comprando um apartamento meu e acabei vendendo as 4 unidades depois de pronto em menos de 2 semanas. Poxa. E daí, dali em diante, o que aconteceu? A gente começou a vir mais propostas, porque a gente fez um bom trabalho. Então, esse bom trabalho, e a gente fez o que é o mais importante? A gente, inclusive, além de fazer um bom trabalho, a gente documentou esse empreendimento, né? Então, esse prédio, depois que ele concluiu, em 60 dias já estava com a escritura pública. Então, a gente criou uma confiança, o povo de Getúlio acolheu nós, e aconteceu as coisas muito, muito rápido. Daí veio uma outra pessoa, me procurou para fazer uma permuta de um terreno. Ela tinha um terreno num bairro que eu me identificava com aquele bairro, que era bem próximo do centro e não pegava enchente. E a gente daí fez a segunda obra nossa, foi o Residencial Roma. Quando eu vi, Nico, em menos de um ano, eu estava construindo 4 obras, que era o Residencial Lisboa, o Residencial Berlim, o Residencial Roma e, se eu não me engano, era o Residencial Madrid. A gente estava já fazendo 4 obras. Depois que eu concluí essa, a gente já estava com novas equipes e a coisa foi tomando uma proporção muito, muito grande. Até então a gente não tinha escritório aberto ao público. A gente construía, tinha o nosso escritório no sítio, né? E atendia os clientes a domicílio, às vezes as imobiliárias negociavam, né? Então a gente deixava com algumas imobiliárias para eles fazerem a venda. E quando a gente viu, em 2014, a gente já estava entregando a 14ª obra na cidade de Presidente Getúlio. Onde ali a gente começou a ver que tinha uma carência também nas cidades vizinhas, como Dona Ema, Vitor Meireles, Ibirama. Então a gente começou a ser procurado por todas as cidades ali, nesse núcleo ali das cidades vizinhas. E daí o que aconteceu, Nico? Em 2014 a gente fez um prédio de luxo, né? Hoje nós somos conhecidos como a FG do Alto Vale. Então, o primeiro prédio de luxo com área de lazer completa, com cinema, sauna, academia, espaço gourmet, espaço kids, brinquedoteca, piscina adulto, piscina infantil, elevador com gerador. Então, o primeiro prédio que a gente fez com um conceito água aquecida, pé direito altíssimo, que todo mundo fazia lá, pé direito com 2,70 m, 2,80 m. Nós fomos lá, já fizemos um pé direito 3,20 m. Então, impressionou muito a qualidade desse empreendimento, que é o Edifício Augusta. Inclusive, atualmente, hoje eu resido nesse edifício. E foi um marco para a cidade. Depois a gente veio com o Infinity Blue em Dona Ema, que hoje é a sede da Cressol, né? Nesse nosso prédio. A gente fez também uma galeria. E quando eu vi, Nico, em 2015, a gente inaugurou a imobiliária Rosa Blue. E daí começou a vir uma empresa atrás da outra. Depois veio a vidraçaria Rosa Blue. Como a gente já estava ali, a gente hoje tem mais de 70 residenciais entregue. São mais de 1.275 unidades entregue. Atualmente, a Rosa Blue possui 8 obras. Essas 8 obras, eu sempre falo que é praticamente um museu do Louvre, que a gente está hoje construindo 74 mil metros quadrados, hoje, aproximadamente, de obras em andamento que está na reta final. Então, a gente hoje tem obra em Bombinhas, temos obra em Navegantes, temos obras aqui, uma obra aqui em Blumenau, temos obras em Ascurra, temos um residencial nosso em Presidente Getúlio, que é o Residencial Gramado, que é só esse residencial, ele tem 41 mil metros quadrados, são 60 casas, que é um condomínio fechado. Então, hoje, a Rosa Blue, o que ela fez? Mas já chegamos a ter 25 obras. Hoje nós estamos felizes, porque nós só estamos com 8 obras. Só que de 5 anos para cá, o pós-pandemia também, porque nem tudo, eu falando aqui, nem tudo é fácil, né, Nico? Uhum. Tem as suas dificuldades, né? Então tem os altos e baixos também. Desde 2019 para 2020, a construção civil mudou muito, com escassez de mão de obra, o aumento considerável dos materiais e mais o aumento também da mão de obra. Mas o principal, a falta da mão de obra especializada. Então, o que a Rosa Blue fez nesses últimos 5, 6 anos? Nós começamos a investir na parte de entretenimento, que é o Motel Blue Love. A gente comprou um hotel, que é o Hotel Sorolete de Ibirama, o único hotel de Ibirama. A gente fez o
o Hotel Fazenda Rosa Blue, que depois quero falar um pouquinho dele. Nós também fizemos o Shopping Blue Center, então nós começamos a migrar no ramo da construção civil, mas para outras finalidades. Hoje tem a Fazenda Rosa Blue, que a gente hoje tem 600 hectares que a gente faz reflorestamento, né? Então a gente começou a investir em outras. Hoje, na verdade, o Grupo Rosa Blue são 23 atividades. Legal. Ô, Júlio, o tempo passa rápido. Verdade, verdade. Eu tenho que chamar os nossos comerciais, né? Perfeito. Você que está nos acompanhando aí pela TV Galega, muito obrigado pelo carinho. Eu estou apresentando o programa Empresas e Negócios e falando com o empresário aqui, o Júlio César Policarpo, do Grupo Rosa Blue. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que eu já volto.